salão, na mesa. A Bíblia diz, comia na mesa dela, no meio do salão, comia na mesa da Jezabel. Os profetas dela. Olha, o irmão Elias levou lá do rio Quizon e mandou matar todo. E era muita gente, 450 com mais 400, 850 profetas, matou aquela gente todinha. Aí a Jezabel mandou um recado para ele, diga para ele que amanhã ele está sepultado também, vai morrer. Olha, irmãos, um homem que faz cair fogo do céu, um homem que faz chover, um homem com autoridade mesmo, com o recado da mulher, o homem se apavorou. Que coisa! A Bíblia não diz que ele foi para o deserto. Foi lá para o deserto, irmãos. Coitado do Elias. Mas é interessante, os olhos do Senhor estavam acompanhando Elias. Ele era no deserto, se deita, mas num desânimo tão grande, ele fez uma oração: Senhor, Jezabel matou todos os seus profetas, eu fiquei sozinho, eu quero morrer também. Pediu a morte, irmãos, mas lá do céu o Senhor estava vendo Elias. Ele chama hoje: vem cá, está vendo Elias? Vai lá, leva pão aqui assado nas brasas do altar, leva para ele, mas leva água aqui dessa fonte de água que saiu, leva pão e água, leva para ele. Hoje vem, desperta Elias. Elias estava dormindo, comeu pão, tomou água, mas o desânimo era tão grande, voltou para o outro lado e continuou dormindo. O Senhor vai chamar o homem e olha, vem cá, eu estou vendo. Ele continua desanimado: vai lá, dá mais comida para o meu servo, ele está fraco, precisa comer pão do céu. Irmãos queridos, quando o crente está fraco na fé, precisa comer pão do céu, beber água cristalina da fonte divina. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, uma fonte de água viva saltará do seu interior. Ele torna-se, irmãos, uma fonte. Que coisa linda são as promessas de Jesus. E aí, amados, o Elias naquele desânimo tremendo, mas na segunda vez a Bíblia diz que ele levantou-se e com aquela força da primeira andou 40 dias e 40 noites, mas depois de andar 40 dias e 40 noites ele foi para uma caverna. Interessante, mas lá do céu os olhos do Senhor estavam vendo Elias. Elias, o que está fazendo aí, meu filho? Lugar de crente, de profeta, irmão do circo de oração, que profetizava, cantava, visitava, orava, e agora está nesse desânimo tremendo. O que tu fazes aqui, Elias? Sai para fora, meu filho, sai para fora. Deus mandou, irmãos, primeiro mandou um vento, mandou fogo, mandou terra, foi um barulho tremendo, ali estava lá. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele disse: essa voz eu conheço. Olha, irmãos, o crente pode estar bem fraquinho, mas a nossa experiência com Deus, ela não morre do coração do crente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu tenho visto, irmãos, vem estar desanimado, mas vai lá, irmão do Senhor oração, faz uma visita, canta um hino com ele, lê a Bíblia, ora. Irmãos, Deus fala, e quando Deus fala, sérias coisas podem acontecer. Aleluia. Deus disse a Elias: sai para fora. Ele sai da caverna e sobe para a presença do Senhor, sobe ao cume do monte onde ele estava. Ali então o Senhor disse a Elias, aí ele contou aquela história todinha. Ah, Senhor, ele estava fraquinho, fez aquele queixume todinho. Irmã, Jesus é tão bom que quando a senhora está reclamando na oração, às vezes, mas Jesus, por quê? Ele sabe todas as coisas. Não fica perguntando para ele não, porque ele sabe, é ele que determina. Se aconteceu foi porque ele permitiu.
Aceite o que aconteceu na direção de Deus, porque escute, minha irmã, tudo quanto Deus faz em relação ao crente é com certeza para me abençoar. Pode no momento você ver que coisa amarga, amanhã vai ser doce. Amanhã vai se tornar bênção para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o anjo disse, ou o Senhor disse, o Elias, olha, não findou o teu ministério não acabou não, tem que fazer ainda. Você vai, interessante, por que ele mandou ungir um rei para os assírios? Não é nada a ver uma coisa com outra, né? Mas o prestígio do profeta não tinha atravessado fronteira, estava em outros povos. Aleluia! Meus queridos irmãos, feliz e abençoado é o crente que pode estar na presença do Senhor, desfrutando do olhar do Senhor. Glória a Deus. Eu vou encerrar só contando a história aqui de um crente que se meteu num lugar que ele não devia entrar. Jesus estava preso e estava sendo julgado. Lucas diz que Pedro seguia de longe, mas estava lá dentro, a noite estava fria, os incrédulos tinham feito uma fogueira e o crente vem para se esquentar na fogueira do incrédulo. Meu irmão, isso não é lugar para você. Você não está vendo que cinema não é lugar para o crente, campo de futebol não é lugar para o crente, baile não é lugar para o crente. Você está fora, rapaz, por favor. Os olhos do Senhor estão vendo, está acompanhando tudo, por favor. Ele está lá se esquentando. Daqui a pouco chegou uma criada e disse: você é do grupo dele, né? Eu nem conheço esse homem. Ela saiu, daqui a pouco veio um outro lá e diz: você é dele? Eu não. Aí o terceiro veio. Tem um dos evangelistas que disse que a partir xingou, né? Pedro falou precauções ali terríveis. Quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. Quando o galo cantou, a consciência acordou. Ele disse: Jesus disse que antes que o galo cantasse, eu ia negá-lo 3 vezes. Mas naquele instante, ele olha para Jesus. Jesus, aonde estava, olhou para Pedro. Eu acho lindo isso aqui. Jesus não disse nada, só olhou. Só olhou. Há um hino, eu não sei se é da data, mas eu não me lembro. Cristo salva o pecador, aleluia. Salva até por meio de um olhar. Olhai, irmãos, olhai, olhai, olhai. Olhai, irmãos. Jesus, o seu olhar quebranta o nosso coração. Quantas vezes nós estamos angustiados, atribulados, tristes, mas somos crentes, dobramos nossos joelhos, às vezes não temos nem ânimo para falar, e começamos naquele murmúrio, naquele gemido. Paulo disse que o Espírito Santo nos ajuda, ele interpreta o nosso gemido em palavras diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus está me vendo ajoelhada, minha irmã. Talvez você desanimado, triste, chorando, angustiado. Deus está vendo. O Senhor está vendo. Aleluia. O seu olhar, aleluia, traz para a nossa vida um novo vigor. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Traz para o crente uma renovação espiritual. Traz de novo ânimo. Renova a nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, Ele não nos abandona. Não nos abandona. Glória. Os discípulos participaram de um culto maravilhoso, aonde Jesus tinha feito um milagre. Os discípulos participaram do milagre. Aí
Marcos diz que ele obrigou eles a atravessarem o mar, assim, para o outro lado. Vai lá que eu já estou indo. Eles foram fazer a viagem. Jesus subiu lá no monte, e nos diz um dos evangelistas, e ele ficou vendo. E vendo-os, Jesus, eles estavam passando uma tempestade lá em alto mar. Irmão, Jesus não se aquieta quando o crente está sofrendo, clamando. Aleluia! Ele se importa conosco. A Bíblia diz que ele desceu do monte, e naquele dia ele tinha pressa. Ele não pegou o barco, ele resolveu ir caminhando por cima das águas e foi andando para socorrer os seus que estavam em dificuldade. Meu irmão, minha irmã, eu termino aqui as minhas palavras. Eu estou angustiado. Coloca-te diante do Senhor. Deixe que os raios do olhar de Cristo alcance a sua vida. Aleluia. Deixe que o amor, a intervenção divina alcance o seu coração. Com certeza absoluta, com certeza Ele vai te dar vitória. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém.